Nesse momento você vê a imagem da policial descendo do carro, simulando o momento em que Fernanda Lages entra na obra do Tribunal Regional do Trabalho. Ela abre a porta, do lado de dentro estão peritos verificando justamente se há a possibilidade dela ter sido vista nesse mesmo horário. Aí ela entra na obra do Tribunal Regional do Trabalho e chega ao local onde foi assassinada. Essa reprodução, passo a passo, está sendo feita aqui na sede do Ministério Público Federal e do Tribunal Regional do Trabalho, na obra do Ministério Público Federal, para tentar elucidar este caso, saber de que maneira Fernanda Lages foi assassinada. Só lembrando que essa grande movimentação, agora tem uma movimentação aqui do lado de fora, são agentes da polícia que estão deixando o prédio, o local onde está sendo feita a reconstituição, onde foi feita a reconstituição. Uma movimentação muito grande aqui. Daqui a pouquinho a gente vai com informações, vamos tentar nos aproximar para ver exatamente em que ponto está essa reconstituição do crime de Fernanda Lages, que é o que parece deve chegar ao fim. Nós vamos nos aproximar, Nádia, e dentro de instantes a gente volta com mais informações aqui da sede do Ministério Público Federal para ver exatamente quais são as conclusões da Polícia Civil, dos investigadores, do delegado Paulo Nogueira, que comanda essas investigações, para saber exatamente quais foram as conclusões. Nesse momento, quem parece estar dando entrevista aqui é o secretário de Segurança Pública, Raimundo Leite. Vamos nos aproximar e ouvir o secretário Raimundo Leite. Informações preliminares é possível. Atendeu a necessidade de requerimento e providência tomada por parte deles. Eles naturalmente vão se reunir ainda para saber quais são as dúvidas que ainda tem a respeito do caso. Ainda vai haver algum arremesso de boneco que represente o corpo de Fernanda Lages? Se houver necessidade, sim. Secretário, que pontos foram esclarecidos? Alguma dúvida da entrada e do acesso dela ao local onde ocorreu o fato. A versão dada pelos vigias, secretário. Depoimentos que foram prestados até agora? Não, porque até isso já está sendo feito exaustivamente. Apenas a polícia, quando tem dúvida em alguma questão, vai buscar o esclarecimento para mostrar realmente o seu trabalho. Porque a nossa preocupação é com a verdade. E a verdade, a Polícia do Piauí, juntamente com o Ministério Público, a Polícia Federal que está nos auxiliando, vamos procurar o caminho e esclarecer. As versões apresentadas, secretário. Não chegamos ainda a essa conclusão. No momento certo, nós falaremos para vocês. A versão dos vigilantes já foi confirmada, secretário? No momento certo que concluir os laudos e a perícia fechar juntamente com a investigação e outros dados do núcleo de inteligência, o resultado dos exames que estão chegando da Paraíba, aí é que se vai chegar a uma conclusão realmente do que ocorreu. Havia mais de uma pessoa no cenário do crime? Chegam hoje à noite. Amanhã já o médico está à disposição do Instituto Médico Legal e da Perícia Criminal para tirar qualquer dúvida. Quanto tempo o relatório deve ser apresentado? Não, aí depende de quem está fazendo, nós não podemos apressar. Eles têm que fazer com calma e com cautela e com toda a responsabilidade. Havia mais de uma pessoa no cenário do crime? Já deu para tirar essa dúvida? Não, que é um local de acesso difícil e que nós temos que apurar. E vamos chegar porque a polícia tem homens qualificados para chegar realmente a essa conclusão. Então, o secretário de Segurança, o secretário Raimundo Leite, que falou aí a respeito dessas versões, dessas apurações da polícia. Vamos ouvir agora o delegado-geral James Guerra. Está testando algumas hipóteses. Pela impressão que o senhor... Não é um momento de contradição, né? A gente está fazendo é muito mais a perspectiva das pessoas que estavam na obra sobre aquele dia, né? Nós estamos verificando se o grau de veracidade, o que a gente pode confiar em termos das informações que foram prestadas. Alguns promotores ainda não conheciam o local do crime, puderam conhecer. A perícia demonstrou alguns sinais de evidências que eles haviam encontrado aqui para os promotores. Houve questionamentos, houve debates, os promotores puderam tirar algumas dúvidas deles. O senhor pode citar algum desses sinais? Não, tudo isso está correndo dentro da investigação. No momento certo a gente vai poder estar divulgando. Já é possível dizer se havia mais de uma pessoa no cenário do crime e se mais de uma pessoa participou desse homicídio? Não, o que a gente veio aqui verificar foi justamente a posição de cada um dos que estavam presentes na hora que o fato aconteceu, né? Você sabe que existiam 3 pessoas que trabalhavam na obra, que estavam aqui, e a situação é justamente essa, da gente estar verificando quanto tempo demora para entrar no prédio, quanto tempo demora para sair, se é fácil chegar lá até a parte de cima do prédio, se é difícil,
qual era a posição de cada um dos envolvidos. Então tudo isso é que a gente vai somar. Delegado, aqui embaixo, pelo menos a impressão que a gente teve é que para pular sozinha aquela mureta, a soldado Joselane do Rony teve uma certa dificuldade para subir. O senhor acredita que sozinha ela seria capaz de pular? Não, isso aí é justamente o que a perícia vai dizer pra gente, né? O que a perícia faz são testes, né? Precisa ainda ser feita aquela utilização do boneco, né? E a soma dessas informações é que podem ser capazes de dar pra gente o que foi que aconteceu naquele dia. O trabalho da perícia chegou ao fim aqui hoje, delegado geral? Chegou ao fim já o trabalho da perícia hoje? Não, esse é o primeiro momento, né? Nós fizemos questão de trazer o Ministério Público, a Polícia Federal veio também, fotografou tudo de novo, porque a gente só tinha aquela análise fria, né? Do dia do fato. Agora não, nós tivemos o retrato do que aconteceu, a perspectiva das pessoas que estavam aqui sobre o ocorrido. Estão descartadas as versões apresentadas pelos vigilantes diante dessas simulações feitas aqui? Não existe nada descartado ainda. Ao contrário, nós pegamos os depoimentos, fizemos a comparação da descrição que cada um faz dos fatos, e a partir daí é que a gente vai emitir uma conclusão. Do posicionamento que o vigia se encontrava, na hora que ela chegou, era possível ver o corpo inteiro? Dava para ver se outra pessoa estava seguindo? Não, essas informações aí elas estão constando do inquérito, né? E a gente não pode estar revelando para não prejudicar a tramitação normal do inquérito. Mas a reconstituição ainda continua aqui no prédio, hoje? Não, hoje não. Hoje nós já dispensamos o trabalho aqui, tudo que era preciso ser feito hoje já foi. Delegado, muito obrigado então, delegado James Guerra. Portanto, finalizado o trabalho da perícia, o trabalho de reconstituição do crime aqui na sede, na obra do Ministério Público Federal. Os peritos trabalharam das 4 horas da manhã até este exato momento para tentar elucidar as principais dúvidas, tirar as principais dúvidas em torno da morte da estudante Fernanda Lages, que aconteceu no final do mês de agosto. Um trabalho que começou na Avenida Miguel Rosa, na zona norte de Teresina, no bar Pernambuco, e que terminou aqui na sede do Ministério Público Federal, com análise de todas as possibilidades em torno desse crime, desse caso. As conclusões da polícia só após o relatório que deve ser apresentado depois que a polícia analisar os laudos. Nesse momento, o perito criminal Antônio Nunes dando declarações em torno dos levantamentos que foram feitos hoje, Nádia. Cabelos, fígado, líquido ocular, vaginal, foi feito lâminas para pesquisar espermatozoide, teste de gravidez, etc. Então, isso vai nos dar um quadro geral e ver se tem algum perfil de DNA nas unhas também. Então, foi uns 14 materiais, mais ou menos, só do IML, fora o material da perícia criminal. Foi descartada a possibilidade de gravidez? Descartado 100% não, porque tem ainda o exame de gravidez no sangue que a gente ainda vai receber. Agora, eu diria para você que quase 100%, porque macroscopicamente não havia sinal de gravidez. Doutor Nunes, o que pontos, assim, hoje, a presença do senhor aqui foram esclarecedores no seu ponto de vista para o senhor? O que clareou hoje aqui? Algumas lesões que a gente encontrou no corpo compatíveis com certos locais do prédio, né? Que a gente queria confirmar se essas lesões tinham alguma correspondência no prédio. Então tem algumas coisas que a gente já sabe onde ocorreram e que hoje clareou. Outra coisa é que tinha visibilidade suficiente para se ver a partir do primeiro andar, né, Raimundo? Doutor Nunes, só uma pergunta. Vocês podem dizer, nesse momento, se Fernanda Lages se julgou ou foi atirada de lá de cima? Ainda não. Agora sim, não dá para dizer. O impacto da queda houve. A gente O que levou o senhor assim, a concluir? Órgãos internos? Desaceleração, lesões em vários locais do corpo, em que você tem uma superfície rígida, o corpo bate e os órgãos moles continuam se mexendo. Então isso aí leva o quê? Lesões múltiplas por desaceleração. Então essa questão que foi lá de cima está provado já. Né? As lesões cranianas, explosão, enfim. Isso aí não tem problema, isso aí está... Ela morreu durante a queda, ela morreu depois da queda, então, não morreu, não foi espancada, nem foi jogada depois de... Eu não posso afirmar ainda, essa é a parte que eu não posso falar, que foi lá embaixo, ela morreu, foi lá embaixo. Há lesões no corpo antes da queda? Foi constatado isso? Nariz e dente, ela teria algum tipo de violência? Teria quebrado o nariz e o dente? Nós estamos entrando numa parte, como ele disse, que não há laudo parcial. Então assim, a causa da morte, eu estou falando, porque até eu dei uma declaração de óbito, em que consta a causa da morte. Então isso não é segredo. Então, politraumatismo, muitas lesões, aceleração, isso aí é óbvio. Agora, teve lesões antes? Tem algumas coisas assim, digamos, mas a gente precisa provar algumas coisas ainda, que é esse exame que chega amanhã. Mas há indício de lesão antes da queda? Não gostaria de afirmar isso agora.
É possível dizer que havia mais de uma pessoa no cenário do crime junto com o Fernando Lages? Ainda não, enquanto não chegar o perfil DNA não dá para afirmar. Esse exame chega amanhã. Depois de chegar dos resultados, o senhor acredita que em quanto tempo esses laudos podem descartar outras possibilidades? Não sei se a gente vai descartar, porque depende do que vai chegar agora. A gente vai passar o final de semana debruçado sobre eles e a gente quer estar com eles prontos, se der tudo certo, até segunda-feira. Até segunda-feira? Se Deus quiser. Depende de muita coisa. Mas a nossa intenção é essa, para fazer no final de semana. Qual a impressão o senhor teve da altura do parapeito e da possibilidade, da destreza de alguém pular aquilo ali sozinho? Olha, todas as possibilidades existem. Desde um terceiro, ou sozinho, certo? Existem. Então a gente está lá para testar a hipótese. Não quer dizer que a gente vá acreditar mais num ou em outra. A gente precisa provar qual houve. Do ponto de vista de delegado e promotor, eles vão para o indício. Agora a perícia não vai se manifestar sobre algo que achou. Eu acho. A perícia se manifesta sobre o que tem prova. Doutor Nunes, ela pode ter subido sozinha durante a madrugada até lá em cima, sem orientação de alguém? Se conhecesse o prédio antes, sim. Mas teria que conhecer antes. Sem conhecer é impossível. Não diria impossível, mas é difícil. É mais difícil. Muito obrigado então, doutor Nunes, perito criminal. São as informações aqui que vai fazer a análise desses levantamentos aqui da reconstituição do caso Fernanda Lages. A reconstituição aqui na sede do Ministério Público Federal, a sede, o local onde Fernanda Lages foi encontrada morta no final do mês de agosto. Nesse momento foi liberado o acesso dos trabalhadores, a polícia já tirou o cordão de isolamento, os trabalhadores já estão podendo entrar na obra do Ministério Público Federal aqui na João 23 para retomar o trabalho normalmente depois do isolamento da área para a reconstituição do crime. Os funcionários estão entrando aqui nesse portão principal. Há um pedido dos funcionários para que não seja feito imagens internas, mas a gente pode ver aí algumas imagens do local onde Fernanda Lages foi encontrada morta, aproveitando esse momento em que a polícia libera a área para a entrada dos trabalhadores da obra do Ministério Público Federal. E a gente mostra o exato momento em que essa liberação acontece. A polícia tira o lacre, retira a proteção e os funcionários podem retomar o trabalho, retomar as atividades normais, voltarem a trabalhar. Pelo menos por hoje, os peritos encerraram o seu trabalho, o trabalho da perícia deve continuar. O perito criminal Antônio Nunes confirmou que existe realmente um boneco que será utilizado ainda em um trabalho pericial, porém será em um outro dia, em um outro momento, porque por hoje o trabalho da perícia está finalizado. Nesse momento, o portão da obra é fechado, os trabalhadores já estão aí, a obra será retomada, a área foi liberada pela polícia e assim chega ao fim todo o trabalho pericial aqui neste primeiro dia de trabalho da perícia na reconstituição desse crime. Uma outra reconstituição deve acontecer. Essa outra reconstituição já deve utilizar um boneco com altura e peso iguais ao de Fernanda Lages. A data ainda não foi definida pela polícia, mas deve acontecer o mais breve possível para finalizar esse trabalho de investigação que tenta descobrir quem é o responsável pela morte da estudante Fernanda Lages aqui na construção, na obra do Ministério Público Federal. Nádia. Ok, Joelson. Vamos primeiro agradecer aí ao Joelson, a equipe da TV Cidade Verde, a equipe técnica, a equipe de reportagem, de produção, que fez esse trabalho de cobertura durante toda a madrugada da reprodução simulada do caso Fernanda Lages. Como eu já disse, a cobertura completa e mais fatos novos, com certeza, você vai ver a partir do meio-dia no Jornal do Piauí.